Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, sextou! E hoje já são quanto? 27 de novembro, como a Renata falou ontem, eu não estava tão ruim, não foi a net caindo. Vamos falar sobre milímetros. Então, milímetros é aqueles pontinhos que a gente conta, que tem na régua, que vai do 0 a 1. Aí a gente conta, quando a gente contar vai ter 10. Aí aqueles 10 pontinhos, até chegar ao número 1, é milímetro, a distância, tá certo? São aqueles tracinhos. Então, aquele tracinho, quando tiver 1 centímetro, equivale a 10 milímetros. Se eu tiver 2 centímetros, vai equivaler a 20 milímetros. Se eu tiver 3 centímetros, 30 milímetros, tá certo? Então, vai ser sempre assim os milímetros. Cada uma dessas partes corresponde a outra unidade padronizada de medida de comprimento, que é o milímetro, tá certo? Então, temos os centímetros, que a gente estudou, e agora vamos estudar os milímetros. Então, vocês respondem aí a página 151, tá certo? E vamos falar também sobre metro, porque daí ela já entra tarde. Então, uma unidade padronizada de medida de comprimento muito usada é o metro. Vamos lá. O professor vai desenhar na lousa uma linha reta cuja medida de comprimento é 1 metro. Você e um colega vai desenhar a atividade. Vamos lá. Isso seria em dupla, como está lá no quadro. Aí, usando um pedaço de barbante, a gente vai ter 1 metro, tá certo? E aí, ele diz assim, usando um pedaço de barbante de 1 metro, coloque 2 borrachas no chão, de modo que a distância entre elas seja de 2 metros. Peça a outra dupla que confira a distância e você confere o que eles fizeram. Isso se a gente estivesse aonde? Na sala de aula, mas como a gente não tá, né? Aí a gente vai ver a distância e o coisas a gente faria isso na sala de aula. E aí, Tiana, como é que a gente vai fazer? 1 metro equivale exatamente a 100 centímetros, tá certo? E 100 centímetros tem quanto milímetro? 1000, tá certo? Então, a gente vai fazer agora a atividade da página 252, 253, 254, 255, tá certo? Pronto, essa daqui. E a Tati entra e vai falar sobre a grandeza de capacidade, que é os litros. Sempre que for capacidade, vai ser litros, tá certo? Vai ser em líquido a capacidade. Sempre que for de peso, vai ser massa, ok? Então, vou deixar essas atividades para vocês. Vou dar continuidade aqui no livro da aulinha de História, tá certo? Que é pra gente também terminar o nosso livrinho de História. Então, a gente já fez a linha do tempo e agora a Renata vai botar as diferenças ao longo do tempo, tá certo? Então, pegue aí junto com o Renato o livro de História e vamos dar continuidade aqui à nossa atividade, joia? Então, vamos lá. As diferenças ao longo do tempo. Ao longo do tempo, tudo muda. Essas mudanças acontecem porque as pessoas e a natureza não estão paradas. O tempo faz com que espaços, pessoas, seres vivos, natureza, enfim, tudo que existe se modifiquem, tá certo? É possível perceber essas modificações porque os espaços apresentam o quê? Mudanças. As pessoas envelhecem, as plantas crescem, os animais se desenvolvem e os recursos naturais se modificam. Então, tudo vai se modificando com o tempo. Há diferenças que podem ser perceptíveis em um curto espaço de tempo e outras que só são perceptíveis em um espaço de tempo muito grande, né? Portanto, é necessário levar em consideração o período de tempo em que as diferenças ocorreram. Então, tem tudo entrelaçado com a linha do tempo que a gente deu e agora com as diferenças ao longo do tempo que as coisas foram se modificando, né? A gente percebe que a gente vai envelhecendo, que você era pequenininho, que vai crescendo, né? Que o dente vai caindo, que vai trocando. Então, a gente consegue ver algumas diferenças, algumas com curto prazos e algumas com grandes prazos de tempo, tá certo?
Além disso, as mudanças podem ocorrer por meio de construções de elementos. Observe as mudanças ocorridas na cidade do Recife. Olha aqui, duas fotos. 1950, aqui, e uma foto atual do Recife, tá certo? Então, a cidade modificada, ok? E vou deixar para vocês, página 154, 156, 55, 156, tá certo? De história. Aqui estão alguns resultados. Ok? Um beijo para vocês e até a Tati e a Nata entra para a gente fazer essa correção. E mais uma aulinha a gente conclui o livro de história, tá bom? Então, não esqueçam de que a Tati e a Nata vai entrar, tá bom? Então, um beijo e até a tarde. Tchau, tchau.